vários irmãos, mas lá em casa, estava até conversando com a Bianca, irmãos, fogos, mais de 1 hora ininterrupto. Foi acabar umas quase 4 horas da manhã. Eu fiquei assim, gente, está acontecendo. Nós não estamos entendendo, mas nós precisamos entender que nós somos homens e mulheres espirituais. Quem está comigo, diga amém. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E nós precisamos das ferramentas certas para esse tempo. Eu gostaria que você, sentado mesmo, mas com muita reverência, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Repita comigo, hoje o mundo grita, mas enquanto a terra faz barulho, Deus está contando com a igreja para que faça o céu descer. Irmãos, entenda. 1 Reis, capítulo 17. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode pedir misericórdia aí, irmão. Fica tranquilo que não é vergonha, não. Vamos lá. Então, Elias, o tisbita, repita, o tisbita. Talvez você se pergunte, o que é isso? Calma, fica tranquilo. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu vou ler mais uma vez, para que você tome posse e para que você comece a conectar algo na sua vida com essa palavra. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era quem? Alguém disse aí, querido, sem medo, uma palavra com 3 letras. Acabe era quem? Isso, fica tranquilo, porque errar é humano, irmãos. A vida é um constante aprendizado. Acabe era o rei. Acabe era casado com quem? Ô, meu pai, Jezabel. Olha aí, irmãos. Eu não vou entrar nesse âmbito agora não, tá? Fica tranquilo. Mas existe o espírito de Jezabel. Fica atento. Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Feche os seus olhos, guarde a sua Bíblia. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Entendemos, Senhor, que é uma manhã propícia para que a Tua palavra seja revelada às nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que possamos não apenas ouvir, mas compreender e receber a bênção da aplicabilidade da Tua palavra. Aqui estão homens e mulheres, famílias. Alguns estão, ó Pai amado, com dúvidas, com medo, questionamentos, pedindo a Ti o direcionamento. Alguns estão conectados assistindo essa live, clamando por ajuda. Entendemos sim que um tempo de prazer, um tempo de lazer, um tempo, ó Pai amado, de qualidade é bem-vindo, mas isso não sustenta a Tua palavra na nossa vida. O que sustenta a Tua palavra é ouvir e se submeter à Tua voz. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio aqui hoje, domingo, que você não tinha o que fazer? Não. Você veio aqui porque você veio disposto a entregar algo para Deus. Amém ou não amém? Deixa eu te perguntar mais uma vez. Você veio disposto a entregar algo para Deus. Nós temos aqui pessoas que vieram de Tomás Coelho.
pegou uma condução, talvez 2, talvez 3, né? Nós temos aqui pessoas que vieram de Pavuna, talvez vieram de uma condução 2 ou 3. Temos pessoas que vieram da Redondeza, outros de Sulacap, outros do Tanque, outros da própria freguesia, Taquara. Não importa de onde você veio. O que importa é o que te motivou a estar aqui hoje. Eu preciso que você entenda que não adianta a palavra ser liberada se você não entende o que te motiva. E se você não sabe o que te motiva, eu vou te ajudar. O que me motiva a estar aqui hoje, em pleno domingo, não é o meu ofício pastoral, mas é porque eu entendo que eu dependo de Deus para poder viver. Sabe, irmãos, hoje eu recebi uma mensagem linda de uma família que eu amo, uma família sacerdotal, e me mandou que eles estão desfrutando, Deus permitiu que eles desfrutassem de um tempo de descanso. E eu cheguei para essa família e falei assim, nas suas orações, lembra de mim por isso. Eu estou indo para a igreja. Sabe, irmãos, às vezes você veio para a igreja aqui sangrando hoje. Às vezes você veio para a igreja porque você achou que era melhor do que ficar na tua casa. Às vezes você veio porque você não foi nem convidado, você foi intimado a vir. Mas só porque você veio, Deus vai te dar algo novo nessa manhã. Só 2, 3 fizeram o download. Deixa eu repetir. Só porque você veio, Deus vai fazer algo novo nessa manhã na tua vida. E sabe o que significa Deus fazer algo novo na tua vida? Significa que não é só para você. É todos aqueles que permeiam, que rodeiam, que estão perto de você, serão agraciados. A bênção estava na vida de Abraão ou de Ló? E Ló gozou da bênção de Abraão. A bênção está sobre a tua vida nessa manhã, sobre você que está conectado, e toda a tua parentela vai desfrutar dessa bênção. A bênção de livramento, a bênção de cura, a bênção de restauração, a bênção de transformação da mente. Toda a tua casa vai ser guardada pelo aquilo que você vai receber nessa manhã. Fala para o seu irmão, porque transborda. Transborda. Pastor, mas chega lá na Alemanha? Chega. Pastor, mas chega lá em Portugal? Chega. Pastor, mas chega em São Paulo? Chega. Pastor, chega nos States? Pastor, chega. Antes de você ir para a Disney, a bênção já está lá, meu irmão, em nome de Jesus. Então eu preciso que você entenda que isso tudo é um entendimento que passa por uma palavra. Vamos repetir, eu vou falar e depois você repete. Autoridade. Repita. Não, mais alto. Autoridade. Estamos em família hoje, amém? Autoridade é igual a autoritarismo? Autoridade é igual a autoritarismo? Porque o autoritarismo, além de machucar, gera a pessoa se torna o quê? Um ditador, né? Se torna aquela pessoa... O autoritarismo, aquele que chega dentro de casa e fala, aqui quem canta de galo sou eu. Alguém já ouviu esse termo aí? Só eu, né? Ninguém ouviu, né? Isso aí. Aqui quem canta de galo sou eu. O homem da casa sou eu. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Eu sou o homem da casa. Sou casado e muito bem casado. Todas as decisões de casa, igreja, os nossos filhos passam por ela. Porque eu entendo que a autoridade não é constituída pelo grito. A autoridade ela é disponibilizada por uma obediência à palavra de Deus. E a palavra fala, e aí vai para quem é casado, a palavra fala a questão de que a mulher é submissa. Submissa não é escrava. A mulher está na mesma missão que o homem. Então, a autoridade de Deus ela é refletida, reverberada através da sua casa quando os dois estão caminhando na mesma missão. Por quê?
Os dois em Cristo são. Para quem é casado, vai a dica. Para quem está namorando, quase noivo, né, Felipe? 2026 está aí, aleluia. Sem pressa, sem pressa. 27 está chegando, recebe a dica aí. Mas eu preciso que você entenda isso. Porque, às vezes, nós pedimos tanta autoridade. Quem aqui já pediu? Deus me dá autoridade. Não, estamos sem... Ninguém nunca pediu isso para Deus? Já, eu vi uma mão levantada ali, só uma pessoa pediu autoridade para Deus, vocês não sabem, vocês estão perdendo. Mas alguém já pediu autoridade para Deus? 2 pessoas aí, a mãozinha 3, já está aparecendo. Deus, eu quero autoridade para expulsar o diabo. Deus, eu quero autoridade para poder chegar dentro de casa e falar com meu marido, falar com a minha esposa, falar com os meus filhos. Deus, eu preciso de autoridade para chegar no meu trabalho, olhar no olho do meu chefe e falar não. Falar sim, Deus, eu preciso de autoridade. Todo mundo aqui já passou por isso. Só que deixa eu falar algo para você, autoridade não se compra. Autoridade se conquista. Vou falar pela segunda vez, autoridade não se compra. Autoridade se conquista. Porque a autoridade que nós estamos falando é autoridade espiritual. Ela lhe é concedida. E Deus, ele não concede a autoridade dele para qualquer um. Deus, ele só concede a autoridade dele para aquele que entende princípios para se obter a autoridade. Hoje nós falaremos sobre isso. Em pleno carnaval que nós estamos vivendo, o que a igreja mais precisa hoje? Autoridade. Há uns anos atrás, quem é crente aí há mais de 30 anos? Que isso, Deus? Que glória. Quem é crente há mais de 20 anos? Então deixa eu compartilhar com você. Não vou nem falar mais de 10 anos, porque isso é... Na época que eu aceitei a Cristo, eu fui batizado com 9 anos de idade. A igreja começou na Mangueira, começou o aluguel e depois o pastor Manuel comprou a igreja. Então deixa eu te falar algo muito importante. Naquela época, as pessoas iam até a igreja pedir assim, pastor, ora aí para Deus acabar com a boca de fumo lá no morro. Pastor, ora aí para acabar essa onda de assalto. Não sei, alguém pegou essa época aí? A questão de autoridade que a igreja tinha na sociedade. Hoje, isso está escasso. Está ou não está escasso? Está escasso. Irmão. Hoje você vê, sim, as autoridades constituídas por Deus. Homens e mulheres de Deus cheios de autoridade. Mas a igreja, não estou falando a igreja templo físico, a sua casa. Talvez esteja perdendo a autoridade. Porque antigamente não era qualquer um que entrava na sua casa. Antigamente não era qualquer música que tocava na tua casa. Antigamente não era qualquer programa que era visto na sua casa. Mas hoje o evangelho está sendo visto de uma outra forma. O evangelho está sendo visto sob uma outra perspectiva, e isso é perigoso. E o que Deus falou comigo é que em pleno carnaval a igreja precisa voltar a resgatar a autoridade. A autoridade espiritual não é a autoridade do grito, mas é a autoridade na voz. A palavra do Senhor vai falar sobre Elias. Elias foi um homem tão marcante, que simplesmente, no livro de Apocalipse, quando eu falo teologicamente falando, sobre as 2 testemunhas, a Bíblia vai dizer que as 2 testemunhas terão poderes semelhantes a 2 homens, 2 ícones, biblicamente falando, a Moisés e Elias. E aí quando você olha, você talvez pense assim, poxa, mas Eliseu fez mais milagres que Elias. Desculpa, deixa eu ajustar algo na sua mente. Eliseu não fez milagre nenhum. Elias não fez milagre nenhum. Quem faz milagre é Deus. Deus fez através da vida de Elias e Deus fez através da vida de Eliseu. Mas a relevância de um homem na casa de Deus não é medida pela sua produtividade. A relevância é medida pelo seu comprometimento. A relevância de um homem e de uma mulher de Deus é medida pela sua postura. Quando o salmista vai dizer, ensina-me a compreender os meus dias, a Bíblia está falando assim, ei, eu preciso compreender a estação que eu estou vivendo.
aos dias que eu estou vivendo, porque os dias são maus. Eu preciso aprender a contar os dias. Isso fala sobre posicionamento, fala sobre comprometimento e fala sobre autoridade. Não existe autoridade vinda de Deus sem um posicionamento alinhado com os céus. E Elias tinha isso. Eu quero te chamar a sua atenção que antes do versículo 17 já tinha falado, já feito menção de Acabe, já tinha feito menção de Jezabel, mas já tinha feito menção de Elias. Eu quero que você me apresente o currículo de Elias. Você só vai ouvir falar do currículo de Elias em Tiago capítulo 5, lá no Novo Testamento. Mas aqui não aparece um currículo. Aqui não aparece as suas medalhas. Aqui só aparece um homem que diz, sabe o que, Jonatas? Não vai chover. Sabe, Fernandão, esse homem chega e fala assim, ó, não vai chover. Padrinho, ele não falou para qualquer um. A Bíblia não vai dizer o tipo de faculdade que ele fez. A Bíblia não vai dizer se ele tinha uma conta bancária abastada ou não. A Bíblia só vai dizer que Elias se dirigiu a quem? Você falou. Elias aqui está falando com quem? Com Acabe. E Acabe era o quê? Era rei. Desculpa, deixa eu te perguntar. É qualquer um que chega na presença do rei? É qualquer um que pode falar com o rei? Deixa eu fazer uma pergunta. É qualquer um que entra na tua casa? Seja sincero, irmão, que a campainha toca, hein? É qualquer um que quando toca a campainha você abre, ô, tudo bem, pode ir, filhão. É qualquer um? Não. É qualquer um que senta à sua mesa? Não. Primeira coisa que eu vou alinhar com você nessa manhã que Deus falou comigo. Para que se tenha autoridade, é necessário aprender a usar a peneira. Nem todo mundo está autorizado a sentar na cadeira da tua mesa. Nem todo mundo está habilitado a entrar na sua casa. Algo que eu aprendi com a minha mãe ainda em vida. Minha mãe em vida sempre falava, quando nós casamos, irmão, eu não vou me alongar, ficar tranquilo. Quando nós casamos, eu era tão assim, preocupado, que eu falei assim, vou fazer compra. E eu cheguei no mercado, a gente tinha quanto tempo de casado? Acho que não tinha nem um mês, né? Eu fui comprar açúcar. Vou comprar no mercado? Vou comprar 10 quilos de açúcar. Para que isso, né? Também, não sei, Magno, não sei. Magno, não ri, por favor. Quero você no céu, eu também. Então, entenda. Irmão, sabe, Delmo Francisco? 10 quilos de açúcar. Minha mãe, para que você quer 10 quilos de açúcar? Aí eu falei, não, tem que comprar, tal. Aí meu pai, rapaz, que isso, rapaz? Aí eu lembro, eu falei assim, não, mãe, porque as pessoas podem chegar lá em casa e falar, que pessoas? Não é qualquer um que pode entrar na tua casa. Aí eu, não, porque eu gosto de receber ela. E a Liliane, gosta de receber? Não pode ser assim, não. Irmãos, aquilo para mim veio porque às vezes as pessoas que entram na nossa casa roubam a autoridade que Deus nos deu. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te falar, vou te perguntar, Elias, a Bíblia vai falar se Elias se abria para qualquer um? Elias falava da sua vida para qualquer um. Até quando ele foi para a caverna, ele pegou e postou no Instagram, tô indo para a caverna, galera, curte aí, dá um like. Se você não quer perder a autoridade que Deus está te liberando, limite o acesso à tua vida. Pastor, o que é isso? Vou falar mais uma vez, limite o acesso. Porque nem todos que estão do nosso lado querem o nosso bem. Mas todos que estão do nosso lado verá que sobre a igreja do Senhor existe uma autoridade constituída por Deus. Elias entendeu e desfrutou disso. E lhe foi concedido a graça de chegar para Acabe com autoridade
e dizer, não vai chover. E essa palavra me pegou essa semana. Quantas vezes nós chegamos e falamos assim, o Senhor vai abençoar, e nada muda na nossa casa. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca, Deus vai trabalhar, e nada muda. Quantas vezes nós levantamos as nossas mãos e dizemos, eu declaro em nome de Jesus, e nada acontece. Porque Deus falou comigo, irmãos, não basta a gente abrir a nossa boca e falar. Elias não falou. O que Elias disse não veio dele. Nós precisamos entender que tem que haver um alinhamento com os céus. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Mateus, o que ligares na terra é ligado o quê? No céu. Gustavo, profeta do boné, gostaria de um PlayStation 5? Não estou falando que você vai comprar. Você gostaria de um PlayStation 5? E aí você fala assim, Deus, eu declaro que eu vou ganhar um PlayStation 5. Passa 1, 2 anos, 3 anos, você não ganha nada. E aí você vai falar assim, pastor, mas a Bíblia vai dizer que o que ligar na terra é ligado no céu. Mas eu liguei na terra um PlayStation 5. Eu liguei uma Ferrari. Eu liguei um apartamento de frente para a praia. Eu liguei minhas férias em Cancún. Mas eu vejo todo mundo ir e eu não consigo nem chegar a Paquetá. Porque essa palavra não fala de um desejo do coração. Essa palavra fala de um coração alinhado. Um coração alinhado com os céus. Não pede o que é teu, pede o que vem dos céus. Elias não abriu a boca de uma forma aleatória. Elias só expôs, só verbalizou o que os céus já tinham decidido. Quem está entendendo aí, amado? Diga amém. Eu preciso que você entenda. Quando você verbaliza o que o céu decreta, acontece. Elias falou, não vai chover. E o que aconteceu, vida? Choveu? Aí talvez você fale assim, mas Elias era diferente. Não, Elias não era diferente. Era um homem como eu e você. Quando eu falo homem, eu estou falando da totalidade humana, que inclui o homem e a mulher. Falho. Passamos por lutas, passamos por dores, mas aquele homem tinha um coração tão alinhado que ele abriu a boca no momento certo e falou a coisa certa e aconteceu. Porque um coração alinhado com Deus abre uma boca com autoridade. E aí não foi Elias que disse. Elias só verbalizou o que o coração de Deus já tinha decretado. Então entenda, antes de você levantar a mão e profetizar sobre a vida dos teus filhos, alinhe o coração. Alinhe o teu coração ao coração de Deus. Antes de você levantar as mãos quando o seu cônjuge estiver dormindo e liberar uma palavra sobre ele ou sobre ela, alinha o teu coração com os céus, porque você vai falar aquilo que o céu já está liberando sobre a vida do teu parente, em nome de Jesus. E aí, quando isso acontece, quando uma palavra assim é liberada, meu irmão, nem o inferno consegue parar. Acabe era dominado por quem? Acabe era dominado por quem? Jezabel era do lado negro da força, digamos assim. Só que Elias me chega e fala para um homem que era rei e que era dominado, e que a esposa era dominada pelo espírito maligno, e fala, está decretado, não vai chover. Isso é autoridade, meu irmão. Quantos querem essa autoridade dos céus aí? Você quer essa autoridade para liberar sobre a vida do teu filho? Você quer essa autoridade para liberar sobre um ventre que hoje não está dando fruto, mas vai gerar em nome de Jesus? Você quer essa autoridade para liberar sobre aqueles que estão oprimindo a tua vida no local de trabalho? Primeira coisa, precisamos entender o que Elias teve e o que a igreja do Senhor nesse tempo, principalmente no carnaval, precisa ter. Porque Elias rompeu. Elias falou, não vai chover. E não. Durante quanto tempo?
Nós viemos aí durante aproximadamente, eu acredito, não sei, se eu tiver o número errado, mas os irmãos vão entender a mensagem que eu quero passar. Acredito que tenhamos tido 25 dias de chuva, né? Tivemos um temporal, encheu a mananciais, né? Outras avenidas ficaram cheias. Então, eu não estou falando de um temporal assim, eu estou falando de um tempo de seca. Porque o que acontece quando vem a seca? Junto com a seca vem o quê? A escassez. E junto com a escassez vem o quê? A fome. E junto com a fome vem o quê? Morte. E aí o profeta libera uma palavra: não vai chover. Durante 3 anos e meio não choveu. Não choveu orvalho. Nenhuma gota caiu do céu. Você está conseguindo entender o peso do que foi liberado? É quando você chega e fala assim, não vai acontecer. E quando Deus me deu essa palavra, Ele me fez lembrar da minha mãe. Eu me lembro da minha mãe, a gente estava procurando um imóvel. E aí olhamos para Godofredo Viana, não sei se os mais antigos aqui vão lembrar. Chegamos lá na Godofredo Viana, preparamos tudo antes da gente ir para lá. E o administrador falou assim, não aluga para eles porque pastor não paga. Aí a mãe falou assim, olha, se você não alugar para a gente, você não vai alugar para mais ninguém. Irmãos, passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O imóvel numa localização bem próxima, acho que 100 metros, Marião, da Nelson Cardoso, mais ou menos, não sei. É bem próximo. É um imóvel comercial. E ele abaixava o valor, mas não alugava. Colocaram várias faixas, mas não alugava. E aí nós chegamos lá e quero fazer uma proposta para locação. Aí o proprietário foi e falou assim, tá bom, vamos alugar, para você vamos alugar. Aí a Regina, esposa do Serginho aqui, ela me fez lembrar de algo. Ela falou assim, pastor, o senhor só veio para cá para liberar uma palavra que a pastora Ana tinha determinado. Então já foi liberado. Aí nós ficamos ali praticamente 3 anos, eu fiquei assim, Senhor, é verdade. Irmãos, o Hospital Memorial tentou alugar lá, só que não fluía. Pessoas e não fluía, por quê? Porque uma palavra com autoridade foi liberada naquele local. É sobre essa autoridade que a Bíblia fala. Não uma autoridade de abrir e fechar, mas é uma autoridade de revelar o que o céu está falando. Você está aqui sentado agora, você consegue imaginar o que os céus estão liberando sobre a vida dos teus filhos? Então é você chegar dentro de casa, abrir a sua boca e liberar o que o céu está falando a respeito da tua família. Pastor, ninguém quer nada com nada. Deus falou que você é do altar e você vai se consertar e vai para o altar. E aí, irmão, vai vir desemprego, vai vir perda, vai vir dores. Deus vai usar várias situações para trazer quem estava longe para perto. Vai trazer para o propósito. Porque o que os céus estão falando, Deus está procurando homens e mulheres alinhados com Ele, para que possa ser instrumento de autoridade. Deus pode encontrar alguém nessa casa, diga amém. Eu vou perguntar mais uma vez, Deus pode encontrar alguém nessa casa, Deus pode encontrar um coração disposto a não ser boca do seu coração, mas ser boca do coração de Deus nessa manhã, para você abrir a boca como Ezequiel falou, ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender essa palavra, essa graça que está sobre a nossa vida. Todos os profetas, seja maiores ou menores, após o livro de Daniel, são considerados profetas menores. Até Amós, que diz assim, eu não sou profeta nem filho de profeta. Todos os profetas, quando abriram as suas bocas, foram bocas abertas com autoridade. Se você não entende isso, deixa eu melhorar para você. Hoje, você é o profeta, você é a boca que Deus quer usar nessa terra.
Precisamos abrir a nossa boca com autoridade, não com autoritarismo. Precisamos expor para a terra o que o céu está falando a respeito da igreja. Quem está entendendo, diga amém aí, irmão. Dando continuidade, o que eu entendo na vida de... Abre a tua Bíblia aí. Coloca para mim, por favor, Miguel. Tiago 5. Eu quero falar que a autoridade não é um dom. Repita comigo. A autoridade não é um dom. É uma construção. Sabe, uma das nossas orações, minha e da minha esposa, é assim: Senhor, manifesta o teu governo e a tua autoridade na nossa vida. Porque a autoridade é uma construção. Vai lá, filho, Tiago capítulo 5, para que não fique nas minhas palavras. Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito o quê? Às mesmas paixões que nós. Eu acho que se fosse no dia de hoje, irmão, Elias também ia gostar de futebol. Se fosse nos dias de hoje, Elias também ia gostar de uma pizza, um churrasco, né? Se fosse, porque a Bíblia vai dizer que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então eu preciso que você entenda. Elias era um homem comum, repita, comum. Comum, aleluia. E orando, sabe o que significa ir orando? Ele não estava o quê? Dormindo. Ele não estava o quê? Se entretendo nas redes sociais. Ele não estava o quê? Falando mal da igreja. Ele não estava o quê? Falando mal da liderança. Ele não estava o quê? Fazendo motim. Ele não estava o quê? Passeando. Ele estava o quê? Orando. Guarda o que eu vou falar para você. Autoridade não se compra. Autoridade se conquista. Elias estava orando todas as vezes que você mantém uma vida de oração. Constância na vida de oração, você está construindo um ambiente de autoridade no teu interior. Construa um ambiente de autoridade dentro de você, no teu espírito, através da constância da oração, não oração de 1 minuto. Oração, Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Para com isso, irmão. E não é aquela oração, Deus, tu sabe que eu preciso, tu sabe que eu quero, me ajuda, amém. Não. Oração envolve renúncia. Oração envolve gastar tempo. Oração envolve investir joelho, lágrimas, investir o que é a tua vida. Queima a tua vida por oração. Eu olho para Elias e vejo assim, esse homem devia orar muito. Caramba. Porque não é qualquer um. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está achando que, ficar muito tempo orando, eu vou sentar, eu não aguento. Irmão, quem já ouviu falar em Azusa aqui, ó? O avivamento que teve em Azusa? Se você nunca estudou, se você nunca viu o teatro, se você nunca leu o livro, eu quero te impulsionar a ler. Um dos avivamentos não é barulho, tá, irmãos? Guarda isso, avivamento não é barulho. O que é avivamento? É a manifestação de Deus. E Deus se manifesta de várias formas. Cura, salvação, arrependimento, quebrantamento. Tudo isso é avivamento. Em Azusa, a história vai dizer que antes de se chegar no local onde estava se cultuando, na esquina da rua, as pessoas que chegavam próximas ali já eram libertas. Curadas. Por quê? Por intermédio do poder da oração. E hoje a gente se cansa. Se eu perguntar assim, quanto tempo a gente leva orando? Sabe, irmão, eu falo, eu me coloco na posição de vocês. Uma vez eu fui orar de joelho, eu e Liliane estava ali na cama, estava orando. Não sei, algo me levou. Algo me levou, e ela, amor, volta. Eu falei, não, estou esperando o pai responder. Que eu apaguei, irmão. Dobrei o joelho, na cama, amado. Mas isso pode acontecer também no nosso dia a dia.
Eu estou falando um exemplo meu, que não somos perfeitos, mas nós precisamos aprender que Elias, para chegar nesse nível aqui, quanto jejum ele fez? Quantas coisas ele renunciou? Quantas festas? Quantas viagens? Quantos imóveis? Quantos móveis? Ele abriu mão para manter a sua vida de oração. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Se você olha 3 vezes por dia, começa a partir de hoje a orar 4. A partir da semana que vem, orar 5. Vai aumentando o seu nível de oração. Porque quando você aumenta o nível de oração, você não está só aumentando o nível de oração, você está aumentando o seu nível de renúncia. E quanto maior o seu nível de renúncia, maior o seu nível de obediência. E quanto maior o nível de obediência, mais o seu coração está alinhado com o coração de Deus. E aí, o que sai da sua boca não são palavras, são decretos. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Elias, ele me chega e entende isso. E ele conquistou a autoridade com o quê? Com intimidade. Ele conquistou a autoridade com o quê? Com obediência. Ele conquistou a autoridade com alinhamento. Igual que eu vou falar para você, aquele que está alinhado, repita comigo, aquele que está alinhado com os céus. Falei muito rápido, fica tranquilo, eu vou repetir. Aquele que está alinhado com os céus responde. Quem nunca falou assim, Senhor, fala comigo, eu não estou te ouvindo. Deus, tu me ouve? Deus, olha para mim, Deus. Bom, aquele que está com o coração alinhado com os céus, o céu responde. Eu quero liberar sobre a tua vida nessa manhã de domingo de carnaval. Esteja com o teu coração alinhado com os céus. Pastor, mas eu não consigo porque eu começo a lembrar disso. Irmão, é uma batalha espiritual, tá? Alinhar o coração com os céus não é só vir à igreja aos cultos de domingo ou durante a semana. Alinhar o coração com os céus é muito mais do que participar de uma célula. Alinhar com o coração com os céus é muito mais do que ter uma Bíblia na sua cômoda, ou na sala, ou no seu carro. Alinhar o seu coração com os céus é muito mais do que acordar e ler um versículo bíblico. Alinhar o teu coração com os céus é ter uma vida de renúncia. Talvez Deus está nos levando para o tempo que precisamos nos alimentar de mel e gafanhoto. Porque debaixo dos céus, nascido de mulher, não se viu homem maior como João Batista, que teve o coração alinhado com os céus. Quando você tem um coração alinhado com os céus, você fala a verdade e a verdade confronta. Coração alinhado com os céus não fala o que você quer e nem o que a pessoa quer ouvir, fala o que os céus está dizendo a seu respeito. E muitas vezes, irmãos, a pessoa vai para a igreja, assiste um culto e volta para casa do mesmo jeito. Quem já viu pessoa assim? Eu já. Por que a pessoa vem para o culto e volta da mesma forma? Porque o coração dela está alinhado a ouvir aquilo que ela quer, não aquilo que ela precisa. O coração está alinhado. Eu só vou para a igreja quando fulano vai. O coração dela não está alinhado a ir para entregar a Deus. O coração dela está alinhado a pessoas. E quando essas pessoas pararem de ir, ela também vai parar de ir. Aí vai uma pergunta que eu vou jogar no ar. Se essa pessoa decidir afastar do evangelho e não servir mais a Deus, quem vai ser você? Porque eu vou falar para você, irmãos, participar de culto não nos torna próximos. Porque eu vou falar para você, Judas participou de todos os cultos que Jesus fez. Participou ou não participou? Sim ou não? Não, sim ou não? Judas pregou? Judas orou? Eu creio que se Judas liberou, a pessoa foi até curada. Foi ou não foi? Quando Jesus mandou ir de 2 a 2. Mas na hora da proximidade, cadê Judas? Por quê?
Um coração alinhado envolve renúncia, envolve intimidade. Se você tem esse livro na sua casa, mas não tem intimidade com ele, desculpa, você não está sendo íntimo. O teu coração não está alinhado com ele. E aí, para a gente já está chegando à conclusão, vamos lá. Escrevi aqui algumas coisas que quero compartilhar com você. Né? Quem já ouviu assim, eu determino, eu profetizo. É errado? Não estou falando que seja certo ou estou dizendo que seja errado. Eu quero falar sobre Elias. Elias não disse isso. Elias, ele não comprou autoridade. Pastor, mas se todos aqueles que o receberam o direito, o reconheceram, receberam o direito de ser chamado filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade na minha vida. Correto. Mas você precisa estar habilitado para usar essa autoridade. Por isso que eu falei, não basta só você vir à igreja, não basta só você ser batizado, não basta só você tomar um cálice de domingo na Santa Ceia. Tem que ter mais. Tem que ter mais, irmãos. E eu começo a ver que, como na Bíblia, o mundo natural associa muito com a Bíblia. Não basta você estar numa empresa. Se você não se especializar, você não vai chegar aonde você tem que chegar. A especialização do crente, não sou contra fazer curso, eu faço curso. Não sou contra. A pastora faz curso, mas não sou contra. Mas nós precisamos estudar a palavra. Me pergunta, por que, pastor? Não, pergunta, irmão. Você sabia que o diabo, ele sabe a palavra de ponta a ponta? Ele sabe a letra. Mas, padrinho, se eu não tenho um coração alinhado, se eu não tenho intimidade, se eu não tenho obediência, como é que eu vou receber a revelação da palavra? Eu vou continuar me movendo na letra. Então, irmão, se você quer liberar uma palavra revelada sobre a tua vida, tem que ter alinhamento, tem que ter intimidade, tem que ter obediência. E alinhamento, intimidade e obediência me faz entender que uma vida separada me mantém de pé. Uma vida separada das paixões da carne. Uma vida separada dos movimentos carnais. Uma vida separada das amizades que já não fazem parte do meu meio. Uma vida separada me mantém de pé nesses dias. Porque nós não somos santos, nós somos santificados pela palavra. E aí, meu irmão, já estou caminhando para o final. Elias aqui, repita comigo, ele não criou a seca. Quem concorda, diga amém. Minha sogra, a senhora está aí no fundo. Concorda comigo se eu falar que Elias não criou a seca? Ele não criou a seca. Concorda, Manel? Elias não criou a seca. E aí, Edenilton, você concorda? Elias não criou a seca. O que Elias fez? Só verbalizou aquilo que o céu já tinha determinado. Entenda, nós como igreja temos essa graça. Se tivermos um coração alinhado, se tivermos intimidade e obediência, temos a graça de revelar para o mundo o que o céu está dizendo. Eu não sei. Pastora Liliane não sabe. Os nossos filhos não sabem. Nós não sabemos o que a Trindade está conversando agora. Agora Jesus está conversando com o Espírito Santo conversando com Deus. Os três eles estão conversando e nós não sabemos o que eles estão falando. Mas nós precisamos levar para casa uma direção, amém ou não amém? Nós precisamos sair daqui nessa manhã, levar para casa uma certeza para esse mês ainda de fevereiro. Nós precisamos sair daqui e liberar sobre a vida dos nossos filhos uma palavra assertiva sobre o futuro deles. Como é que nós vamos saber o que falar? Como é que nós vamos saber o que liberar?
vai pegar o telefone e vai ligar: pastor, olha, pastor, profeta, eu não sei o que fazer, irmão. Quando a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, a Bíblia está dizendo: ei, alinha o teu coração aos céus, porque o mesmo os céus que falou com Elias vai falar com você. Alinha o seu coração com a eternidade, alinha o seu coração com o coração de Deus. Porque assim como Elias era um homem comum, você também é. E chegou o momento, porque Romanos, se eu não me engano é Romanos, se não for, me perdoa, vai dizer que o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Os filhos maduros. Filho maduro tem um coração alinhado. Filho maduro vive em obediência. Filho maduro tem intimidade com o pai. E aí, meu irmão, para a gente poder finalizar, quando eu chego nesse local, que eu tenho isso tudo, que eu tenho alinhamento, que eu tenho intimidade, que eu tenho obediência, quando eu chego nesse local, mas eu saio desse local por alguma questão. Lembra do exemplo que eu dei de pessoas que seguem outras pessoas? Quando eu saio do local por alguma questão, eu perco a autoridade. Elias recebeu a ordem de Deus. Foi Deus que mandou Elias ir para a caverna. Foi Deus que mandou Elias ir para a caverna. Elias enfrentou mais de 450 profetas, que foram os profetas de Baal, mais os profetas de Seir. Elias chegou e falou assim: não vai chover, e não choveu. E Elias falou assim para o moço: olha quanta autoridade. Pensa, irmão, lá em casa tem uma ladeira, só de subir uma vez, Jonathan, eu já fico assim, ó, maio tá chegando, eu tenho que ir pra... Agora imagine, Elias falou para o moço: sobe lá. Aí o moço vai, não tem nada. Aí Elias sobe de novo. Que autoridade! E aí, Dani? Aí o moço vai 2, 3, 4, 5. O moço já tá, não aguento. Aí Elias, vai de novo. Guarda isso. A autoridade, quando ela é de Deus, pode gerar um desgaste do nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual se mantém de pé. Na 7ª vez, o moço vem correndo. Olha, eu vi uma pequena nuvem. Aconteceu, irmão. Só que passou por isso tudo, Elias foi para a caverna. Saiu da posição. Elias saiu da posição, vida. E a palavra de Deus vai dizer, Fernandão, que quem foi atrás de Elias? E a pergunta foi: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, você me buscou com autoridade, me buscou com intimidade, você me buscou com obediência. Você está com o teu coração alinhado, por que você está aqui? Elias, quando você sai da posição, você perde. Porque a autoridade, Elias, não se compra. Autoridade se conquista. Elias, tudo aquilo que você conquistou em oração, tudo aquilo que você conquistou em renúncia, Elias, tudo aquilo que você conquistou no secreto, Elias, sai para fora, porque aí não é o teu lugar. E a palavra de Deus vai dizer que quando Elias saiu, Deus falou assim: ei, faz o seguinte, ainda tem lenha para queimar em você, Elias, porque uma vez com o coração alinhado, eu invisto na tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Um coração alinhado gera investimento dos céus. Um coração alinhado gera investimento dos céus. E a terra reconhece o que os céus faz na vida de um homem que está com o coração alinhado. Elias era ou não era temido? Por quê? Porque a terra reconhece a autoridade que Deus dá àquele que tem um coração alinhado. Nós vivemos dias hoje
onde as pessoas estão perdendo a noção e tratando o que é extraordinário de forma ordinária. Eu falei isso no domingo passado e eu vou repetir: você não é comum. Pega essa palavra para a tua vida nessa semana. Você não é comum. Os teus filhos não são comuns. Os seus netos não são comuns. A tua casa, o teu casamento não é igual ao dos outros. Um coração alinhado à terra reconhece a autoridade. A terra reconheceu a autoridade de Deus na vida de Elias. A terra vai reconhecer a autoridade da igreja do Senhor nesses dias. A terra vai voltar a pedir oração. A terra vai voltar a se arrepender. Porque a terra vai reconhecer que a igreja de Deus é autoridade na terra. E eu não falo de placa de igreja. Eu não falo de denominação, eu falo da igreja, porque a Bíblia diz que a igreja é as portas do céu nessa terra. Coloca a mão no seu coração aí, querido. Nós faremos um tempo de oração. Sabe, quando Deus me deu essa palavra, Deus estava falando comigo que nós precisamos ter autoridade, usar a autoridade de Deus na nossa casa. Aí eu estava conversando com a pastora ontem. Sabe, Kátia, nós fomos no mercado ontem à noite. Aí eu estava conversando com ela, aí eu estava contando com ela o que o Espírito falou comigo. Eu falei assim: meu amor, a autoridade que eu peço para Deus para minha vida, eu não quero autoridade que feche ou abra os céus. A autoridade que eu peço para Deus para minha vida é aquela autoridade que o céu responde aquilo que a gente fala. Sabe, Jonatas, pede essa autoridade para a tua vida. Sabe, pede para a tua vida, Davi. Pede para a tua vida, igreja. Eu quero autoridade, não para mostrar quem é o maior ou quem é o mais forte, mas autoridade para que eu abra a minha boca e o céu fale, ok. Para que eu diga: não vai chover, e não vai chover. Para que eu diga: vai haver salvação, e há salvação. Jesus vai curar, e Jesus te cura. Eu quero essa autoridade para a minha vida. Alguém mais quer essa autoridade aí, meu irmão? E você vai pedir: Senhor, eu quero isso para mim. Porque tem uma promessa. Existe uma promessa. Coloca para mim, por favor, Miguel, Romanos 16. Deus fez uma promessa, liberou uma palavra. Uma palavra, Dani, que fala não de uma geografia, mas uma palavra que fala de constância. Uma palavra, Cecília, que fala de vida. Uma palavra, minha amada, que fala de posicionamento. Romanos 16, verso 20. Romanos 16, 20. Vamos, Miguel. E o Deus de paz. Ei, vem marchando, Gustavo. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos, ei, é dos seus, é da sua casa, debaixo dos vossos pés. Recebe essa promessa com autoridade. Deus vai esmagar o diabo debaixo dos seus pés. É constância, é vida, é continuidade, é posicionamento. Deus liberou essa palavra para mim e para você nessa manhã. Para você que está assistindo aí, Deus liberou essa palavra. Pega no teu espírito. É constância, é posicionamento, é vida. É o momento de estar de pé e não estar prostrado. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós vamos orar. Chamar de diaconisa Alcilene.
Você vai colocar agora a vida, cadê que eu anotei aqui? Deus foi falando comigo, irmão, se eu não anotar, eu falei assim, Jesus, mandei até para minha sogra, coisa linda. Aleluia. Foi qual? Esse. Nós vamos orar agora. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Ó, guarda aí. Eu não estou falando se ele é salvo, se ele não é salvo, se ele está aqui, se ele congrega em outra igreja. É sobre filhos biológicos e espirituais. Filhos do coração. Você que tem filho, nós vamos orar agora. Uma oração declarando libertação dos teus filhos. Uma autoridade está sendo liberada sobre a igreja do Senhor nesses dias. Pastor, mas o meu filho está bebendo. Pastor, mas minha filha está envolta com mais amizade. Meu irmão, não tem problema. Alinha o teu coração. Pastor, mas meu filho está afastado. O meu filho não quer estar na igreja. Não tem problema. Porque uma palavra foi liberada sobre a igreja nesse dia. Alinha o teu coração agora. Enquanto a diaconisa estiver orando, você vai começar, fala o nome dele, fala o nome dela, e já começa a declarar com autoridade. Começa a declarar com autoridade. Começa a declarar com autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome nesta manhã. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor já tem colocado no nosso coração a respeito de autoridade, ó Deus. Senhor, não tem como a gente viver uma vida segundo a tua palavra sem ter autoridade. Nós precisamos, ó Deus, com esta palavra que foi ministrada, colocarmos em nosso coração, nos posicionarmos para que nós possamos ver resultado, Senhor. Ver resultado nas nossas orações, ver resultado nas nossas palavras. De nada adianta a gente querer mudança, Senhor, se nós não nos posicionarmos. O teu servo ministrou, Senhor, que nós precisamos estar alinhados com o céu. Senhor, alinha a tua igreja, Senhor. Alinha as famílias, ó Deus. Alinha os casamentos, os relacionamentos, ó Pai, de paz com filhos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos autoridade, ó Deus. Desperta-nos, Senhor, para orarmos, para buscarmos na tua palavra como devemos proceder, como devemos agir, como devemos usar a autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós queremos orar, ó Deus, por libertação. Libertação de opressão, Senhor, emocional. Senhor, vai entrando em cada lar aqui representado, ó Deus. Vai destruindo as cadeias, Senhor. Vai desfazendo, ó Pai, todo vínculo, todo pacto, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que tenta oprimir, Senhor. Que faz as pessoas reféns, faz as pessoas cativas. Os nossos filhos, Senhor, de quererem estar na tua casa, de quererem obedecer aos pais, ó Deus. Vai visitando, Senhor, esse relacionamento de paz com filho, de filhos com pais. Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria aos pais, ó Deus, para agirem nessa situação, Senhor. Vai libertando, ó Deus. Vai trazendo também a restauração da honra. Senhor, quanta mudança, ó Deus. Quanta mudança, Senhor, nos posicionamentos dos filhos com relação aos pais. Até mesmo, Senhor, dos cidadãos com relação, Senhor, à sua governabilidade no país. As autoridades, Senhor, religiosa. Senhor, vai restaurando a honra, Senhor. Vai dando entendimento, Senhor. Vai trazendo, ó Deus, a compreensão do que é honrar, Senhor. E que é necessário, Senhor, nós honrarmos. Faz parte, Senhor, do teu reino. Em nome de Jesus, ó Deus, vai
agindo, Senhor, nesta manhã. Vai quebrando, Senhor, os ciclos repetitivos dentro das nossas gerações. Senhor, aquilo que os nossos descendentes estão vivendo hoje, talvez seja, Senhor, um ciclo repetitivo daquilo que se deu no passado, ó Deus. Vai quebrando essa cadeia, vai nos dando, Senhor, discernimento, Senhor, vai nos mostrando, ó Deus, aonde nós precisamos ter autoridade para jogar por terra, Senhor, essa influência, Senhor, que não provém de Ti, ó Deus. Nós aceitamos sim, Senhor, legados, nós aceitamos sim heranças, mas espirituais bem-aventuradas, que fazem parte, Senhor, da Tua vontade para nossa descendência. Em nome de Jesus, nós clamamos e profetizamos sobre as famílias, sobre os filhos, Senhor, que sobre a vida deles não existe encantamento, porque a Tua palavra, a palavra que o Senhor tem colocado na nossa boca, essa palavra nós vamos usar para destruir toda a fortaleza de Satanás contra a vida da nossa descendência, em nome de Jesus. Amém. Amado, a sua família está aí, pega na mão, junta a sua família aí, parente, nós vamos orar agora pela família. Sabe, eu vou falar para você, uma das formas que o diabo tem para desestabilizar a casa é atacando os filhos. O diabo, ele já declarou o propósito dele, é bíblico: matar, roubar e destruir. E família aponta para nações. Cada família é uma nação. A sua primeira igreja é a sua casa. E nós vamos orar agora para que Deus mude a atmosfera familiar. Sabe aquela atmosfera que você... eu queria ficar na igreja, eu queria ficar na rua, eu quero qualquer coisa menos voltar para casa. Isso não vai ter mais. Nós vamos jogar por terra agora. Estamos falando sobre palavras geracionais. Aqui estão meus 2 filhos, minha filha está ali dormindo. Um ambiente nós temos que gerar dentro de casa. Sabe o que acontece quando o teu filho ouve você reclamando da igreja? Sabe o que acontece quando o teu filho vê você falando mal da liderança da igreja ou de qualquer igreja? O teu filho pega a repulsa da igreja. Você precisa entender que os teus filhos são a Bíblia, os teus filhos veem em você a Bíblia. E vai ser destronado agora todo intuito satânico de destruir a tua casa, de dividir a tua família. Eu creio no poder da oração. Uma autoridade Deus vai liberar sobre a tua família, ao ponto que você vai chegar: nessa casa Deus habita, e eu rejeito isso. Se você crê, aperta a mão do teu familiar aí. Pastora vai estar orando, vamos guerrear, fechar portas espirituais que foram abertas até por brincadeiras. Vamos fechar essas portas, vamos alinhar os ambientes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é através do teu poder e glória que está aqui neste lugar, Senhor, que nesta manhã nós ministramos sobre os lares aqui representados, ó Pai. E nós declaramos, Senhor Jesus, nesta manhã, ó Pai, cura dos relacionamentos familiares, ó Pai. Que nesta manhã, Senhor Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito, Senhor Jesus, de discussão, de mal entendido, ó Pai, seja anulado, Senhor Jesus, sobre a vida das famílias nesta casa, nesta manhã, Senhor.
Declaramos, Senhor Jesus, restauração. Declaramos, Senhor Jesus, unidade. Declaramos cura nos corações familiares, ó Pai, para que a paz espiritual dentro dos lares seja restabelecida e o altar da Tua presença seja reerguido, ó Pai, na casa destes familiares que aqui estão, Senhor. Declaramos céus abertos, Senhor. Declaramos céus abertos, Senhor. Eu repito, declaramos céus abertos sobre estas famílias, sobre estas casas, Senhor Jesus. Declaramos que haja provisão. Declaramos que haja proteção. Declaramos que haja direção. Declaramos sobre essas famílias, ó Pai, vida de Deus, vida de Deus, vida espiritual ativa, Senhor. É o que nós desejamos nos lares, ó Pai. Aperta a mão do teu familiar nesta manhã, porque as alianças estão sendo renovadas, porque as alianças estão sendo restauradas, porque a vida está sendo resgatada através deste poder que está sobre as famílias. Nova Jerusalém Taquara, nesta manhã, não é sobre apenas ciclos encerrados, não é sobre restauração apenas, mas é sobre uma nova história que o Espírito Santo de Deus, está escrevendo através dos sacerdotes desta casa, nesta manhã. Oh, começa a abrir a tua boca e glorificar. Começa a abrir a boca e declarar o início de um novo ciclo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, igreja, nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Já estamos terminando, meu irmão. Quero chamar aqui o Manel, o Jonathan. Mira, tu libera o Robson aí para ele vir aqui, por favor, também. Vem cá. Fica aí na porta aí, Mira, de olho. Aleluia. Senta não, irmão. Nós vamos ungir as tuas mãos agora. Você que é sacerdote, você que é sacerdotisa do lar. Nós vamos orar. Uma coisa, sabe, diáconos? O diabo está enroubado a autoridade dentro da casa. O diabo tem roubado e nós achamos que é normal muita coisa e não é normal. Nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos voltar a direcionar a nossa casa para os céus. Então nós estaremos orando. Eu gostaria muito que você estivesse ligado que enquanto eu vou estar orando, os diáconos vão estar ungindo as mãos de vocês e vai estar liberando renovação de autoridade sacerdotal. Tá entendendo? Tá entendendo, Manel? Tá entendendo, Robson? Renovação de autoridade sacerdotal. Não autoritarismo, não autoritarismo, mas autoridade sacerdotal. Autoridade que vai fazer o teu filho, o teu cônjuge entender aquilo que Deus está gerando na tua casa. Esse tempo onde o carnaval tem muita gente gritando, a igreja se levanta com uma voz de autoridade. Uma voz de autoridade dizendo: na minha casa não, nos meus filhos ninguém toca, no meu casamento ninguém destrói, na minha casa não. Voz de autoridade. Voz de autoridade para cura, voz de autoridade para libertação. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Oremos em nome de Jesus. Deus, estamos aqui nessa manhã. Yahvé, estamos aqui clamando. Apresentamos os sacerdotes, as sacerdotisas. E nós te pedimos, Santo de Israel. O Santo de Israel. O Deus que liberou fogo quando Elias clamou. O Deus que mandou a chuva quando Elias clamou. O Deus que abriu o mar. O Deus que mandou o vento. O Deus que restaurou ossos secos.
Queremos liberar agora o que o céu está dizendo sobre homens, sobre mulheres, sobre filhos. Recebe aí. Recebe. 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 E a fé se manifesta na tua igreja. Ei! Oh, Yahvé! Ei! É Gilé! Gilé! Clamamos agora, Deus, se manifesta agora na mente dos sacerdotes e das sacerdotisas. Toca agora na mente. Toca agora, Senhor, nos corações. Toca agora no ventre. Toca agora na coluna. Começa a restaurar a autoridade. Autoridade de cura. Autoridade para repreender o mal. Autoridade para destruir toda seta. Autoridade para destruir toda fofoca. Autoridade para destruir toda confusão. Liberamos agora a tua palavra. Nós não viemos na tua casa à toa. Viemos entregar a nossa vida como adoração. Receba e manifesta a tua autoridade. Manifesta a tua autoridade. Manifesta a tua autoridade, Deus. Ei! Recebe aí, hein? Autoridade, 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 autoridade. Yeah! Oh! Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua boca e declarar com autoridade esse louvor profético sobre a tua casa. Ele vai se manifestar. Sobre a tua saúde, Ele vai se manifestar. Sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, aquilo que você tem dúvida, Deus vai se manifestar. Está precisando de uma resposta? Deus vai se manifestar. Sobre a Avenida dos Mananciais 559. Sobre aqueles que estão em viagem, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão conectados, liberamos a manifestação da graça. Libera. Ei! Abre a tua boca e declare. Declare, Gilé. Diga, se manifeste. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Ele vai se manifestar ainda nessa situação, hein? Ei! Ei! Oh! Então diga, Yahvé, Yahvé, Yahvé! Yahvé se manifestará. Gilé. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Se manifestará. Neste lugar, Yahvé Manifestará. Gilé. Manifestará. Rafa.
Senhor, tomamos posse da Tua palavra nessa manhã, Deus. Porque nós estamos certos que o Senhor vai se manifestar. Através da palavra que o Senhor colocou na boca da Tua igreja. E a partir de hoje, com o coração alinhado, com uma vida rendida a Ti, com intimidade, nós verbalizaremos, falaremos aquilo que o céu está dizendo a nosso respeito, com autoridade, com autoridade, com autoridade. Se você crê, recebe e aceita essa palavra. Dá um glória bem forte aí, igreja! Aleluia. 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 Estamos terminando, meu irmão. Mas vai para casa com essa palavra. Autoridade. Autoridade não é barulho. Autoridade não é quem grita mais. Autoridade construída por Deus não é comprada, ela é conquistada. E quando a autoridade vem, mas na tua maior simplicidade, ela se manifesta. Amém? Que você tenha um feriado abençoado. Eu quero aqui deixar minha palavra de gratidão. Essa semana nós tivemos uma luta muito árdua. Mas foi uma das nossas maiores lutas que nós já vivemos, financeira. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, juntamente com o Manel, que é o tesoureiro da igreja. Eles receberam uma estratégia de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Nós conseguimos pagar a primeira parte do aluguel. Tá? Aqueles que não sabem, o aluguel da igreja é R$7.000. Esse mês é 7.334, por causa da taxa de incêndio, né? E nós dividimos. Todo dia 10, nós temos que pagar a primeira parte, que é 6.000. E o restante é no dia 22. Como dia 22 é domingo, vai ser na segunda, dia 23. Mas eu agradeço a tua ajuda. Eu não sei para quantas pessoas o Manel direcionou. Deus foi mostrando, ele não pediu para todos. Mas graças a Deus pela tua disponibilidade, a igreja conseguiu pagar a primeira parte. Eu tenho plena convicção que a igreja também vai conseguir pagar a segunda, na segunda, dia 23. E eu peço a tua ajuda, a tua oração, para que Deus continue levantando ajudadores. Não é fácil, porque nós estamos lutando, pedindo para que Deus nos ajude. Muita coisa já foi feita em 4 meses. E eu olho e digo assim: Senhor, muito obrigado. A gente queria ter tudo pronto rápido, né, irmãos? Mas quando eu olho, quando a gente chegou aqui, o que já tem, que antes não tinha, com o tanto que entra aqui, Deus abençoou ricamente. E eu quero orar agora pelas tuas finanças de gratidão, para que Deus abençoe. Está aí a chave Pix da igreja aqui. Você que está aí assistindo, anota aí. Você que, se puder ofertar. Você não está ofertando para o Tadeu, para a Liliane. Você está colocando uma semente para o reino. Uma semente que vai multiplicar e vai abençoar outras vidas. A chave Pix é o CNPJ 10 193 915 2000 contra 03. Vou repetir. Chave Pix 10 193 915 2000 contra 03. Eu agradeço, teve gente que dizimou 2 vezes, irmão. Glória a Deus pela tua vida. Porque não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria declarado que o reino é tomado. Mais interessante, Deus ele fala para Josué: Josué, estou contigo. Ninguém vai te superar. Mas Josué, se esforça. Se esforça, se esforça. Agradeço a Deus pelo teu esforço. Se você puder, a chave Pix está aqui. Tem envelope na sua frente, tem a maquininha de crédito ou débito. Mas eu quero orar agradecendo a Deus pelas suas finanças. E também agradecendo pelo um casal que fez aniversário ontem de casamento. São nossos amigos, fazem parte da família. Está ali a Kátia e o Fernandão.
Que Deus abençoe a vida de vocês. Quantos anos fizeram de casados? Aí, Jonathan, vamos passar por aí? 44, Senhor, glória a Deus. 44, ele olhou para ela olhou para ele. Meu Deus, meu Pai, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus faça transbordar o óleo, o azeite. Que Deus glorifique o nome dele cada vez mais, alcance seus filhos. Que um casamento é presente de Deus. Assim como a Maria Magno faz dia 16, também é presente de Deus. Tá? Vamos orar, irmãos. Senhor, eu te agradeço pela vida do Fernandão e da Kátia. Muito obrigado porque eles completaram ontem, Senhor, mais um aniversário de casamento. Renova a cumplicidade dos dois. Que o jeito de olhar, o jeito de se comunicar, o jeito de um falar para o outro, obrigado, eu te amo, não mude, mas que se intensifique mais e mais. Agradeço a Deus pelo zelo da Kátia para com o Fernando, do Fernando para com a Kátia, que os dois são um. Senhor, do teu alto e sublime trono, eu te suplico, abençoa o lar dos teus filhos. Saúde, paz e alegria sobre a vida deles e sobre a mesa dos teus filhos. Que quando eu falo de mesa, eu falo de todos aqueles que fazem parte da família. Abençoa. Abençoa também a Maria, Deus, que dia 16, amanhã, ela vai completar mais uma primavera. Nós não sabemos o que ela quer, mas eu te suplico que ela viva aquilo que o Senhor projetou para ela. Que ela cresça, desfrute, cuida da saúde dela, dos estudos, da mente. Abençoa o Magno, abençoa a Mariana. Que sobre eles o Senhor dê unção de sabedoria e de inteligência para poder direcionar não só a vida da Maria, mas de todos os seus filhos. Muito obrigado, ó Deus, que essa semana, mais uma vez, a igreja se levantou com autoridade e não permitiu que o nome de Jesus fosse envergonhado, e nós conseguimos pagar o aluguel. Mas temos outros desafios, temos luz para pagar, nós temos a internet, os alarmes, o seguro da igreja para pagar, e nós temos a outra parte do aluguel para pagar dia 23. Senhor, levanta ajudadores de perto e de longe. Mas uma coisa eu te peço também: multiplica as finanças dos teus filhos, porque Isaac semeou e ele colheu. Milagre. A sua igreja está semeando, que eles possam ter uma colheita farta, tendo poucos abençoarem a muitos, Deus. Abençoa, Pai. Muito obrigado porque chegamos em paz, e eu quero abençoar a vida da tua igreja nesse período de feriado. Que todos possam desfrutar de livramentos, de alegrias em família. Aqueles que irão trabalhar, que o Senhor guarde a saída e o retorno deles. Aqueles que estarão em casa, que os anjos de Jesus guardem a casa, os umbrais, o sangue do Cordeiro guardando a saúde física, emocional e espiritual de cada um. Abençoa, e que nesse feriado haja testemunho, e juntos possamos nos reunir domingo que vem. Domingo que vem haverá culto. Domingo que vem, 9 horas da manhã, Escola da Palavra. Domingo que vem, o culto às 18 horas. Abençoa a tua igreja e leva-nos na tua paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno habite abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. Aquele que crê, recebe e aceita. Diga amém. Deus abençoe. Queridos, não poderia deixar de falar para você antes de ir embora, rapidinho. Domingo que vem, como o pastor falou na oração, pela manhã, Escola da Palavra, às 18 horas, culto de celebração. Mas não esqueçam, dia 22 tem a quentinha que vocês reservaram na semana passada. E algumas pessoas não puderam, realizar a confecção da quentinha. Então, domingo agora,
agora estejam na escola da palavra. Você que reservou a quentinha, essa venda da quentinha vai ajudar na segunda parte. Se todos aqueles que reservaram vierem buscar a quentinha, pagar por ela, nós conseguiremos pagar a segunda parte do aluguel, que é no dia 22. No caso, o boleto vencerá no dia 23. Então venham pela manhã para estudar a palavra de Deus e levar para a sua casa a quentinha. A gente tem encerrado às 11 horas, tempo suficiente para que você possa voltar para sua casa, almoçar e descansar para estar aqui no culto de celebração às 18 horas. Parmegiana de frango. Quem não gosta de queijo, não gosta de parmegiana, sinaliza que a gente faz apenas o bife à milanesa. Quem não reservou, dá tempo ainda de reservar. Dá tempo, irmão, dá tempo, dá tempo. E uma outra coisa que eu não posso deixar de informar vocês, dia 28 é a segunda parte do seminário de intercessão. Nós sabemos que aí fora esse seminário é um custo muito alto, mas será gratuitamente fornecido para nós, Nova Jerusalém Taquara. Não tem custo da alimentação, não tem custo da apostila que será distribuída, não tem custo de quem vai ministrar sobre as nossas vidas. A única coisa que eu peço para vocês, façam a inscrição com a Daniele, para que você também possa garantir a sua vaga e para que você possa saber qual o alimento, o prato que você vai precisar trazer, para que nós possamos fazer a pausa, o intervalo para o almoço, assim como foi feito lá na Godofredo Viana. O seu único custo será uma proteína para que nós possamos juntos nos alimentarmos, ter um intervalo para a tarde poder continuar o seminário. Então, gente, corre, faz a sua inscrição. Busca com a Daniele qual o prato que você vai trazer para que nós possamos nos aprofundar. Ano de ir além da superfície e nos aprofundarmos no Senhor, porque lá, em nome de Jesus, serão revelados os tesouros escondidos para as nossas vidas. E não esqueçam, primeiro sábado de março, 7, consagração. Atenção, batizandos de 2025, batizados de 2025 e batizados aqui na Mananciais também, porque nós tivemos 2 batismos. Neste dia, após a consagração, nós faremos o DNA. Então, se você se batizou na Godofredo Viana, se você se batizou aqui na Mananciais 559, se você é novo na casa, já batizado e não conhece a visão da igreja, não conhece a cultura da igreja, você está convidado a estar aqui conosco no DNA, que será após a consagração, ok? E atenção, você é um agente de multiplicação da semente de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um agente de multiplicação na vida de pessoas. É isso aí, irmão. Nós estamos preparando para o mês de março uma programação especial para os adolescentes e jovens. Mas, pastor, aqui na igreja quase não temos. Mas esta programação é para os poucos que ainda temos e para aquele que você vai convidar, que precisa ser recebido pelo Senhor, que precisa ser tratado pelo Senhor, que precisa receber o amor do Senhor para libertação, transformação e cura. Então, assim que nós estivermos com a programação do adolescente e jovem prontos para o mês de março, nós distribuiremos o convite, porque cada um de nós seremos responsável pela vida de um jovem para estar aqui nesta programação, amém? Então vamos com tudo com Jesus, porque nós avançaremos, amém? Deus abençoe e vou em paz, querido, em nome de Jesus.